Porque a gente tem vários hominídeos, vários humanos, né, do gênero Homo, antes da gente. Então, a gente tem que pensar numa questão sociocultural muito menos complexa do que a gente enxerga hoje. A gente está falando de uns bichos que estavam andando bípede na savana, tentando fugir de coisa. Num primeiro momento, não caçavam, eles comiam carniça ou o que sobrava, que nem chimpanzé, né? Pegam uma coisinha assim. Depois, com o Homo erectus, ou melhor, depois, há indícios que até o Australopithecus já fazia algumas ferramentas, né? Bom, você tem o grupo dos chimpanzés lá do Senegal que fazem ferramenta. Você tem os pregos aqui que tem fazem. Tem os macacos-prego, então. Fazer ferramenta é coisa que primata faz. Aí você tem o Homo habilis, que ganhou esse nome porque já tinha lá os ferramentas melhores. Ou do vaiense, já tinha como é que fala? A indústria ou do vaiense. Chamam indústria mesmo, eles chamam de indústria lítica, né? Indústria de fazer pedra. E aí o Homo erectus, que evoluiu para correr, que é a nossa especialidade. A especialidade, o pessoal fala, mas a águia, ela olha bem, tem um grande olhar, a coruja tem uma audição, né? A onça tem as presas muito grandes, as unhas, e não sei o que. O pessoal sempre pensa isso daí. E o ser humano que não é nada? Como não é nada? O ser humano evoluiu para correr. Maratonistas. E a gente, importante. Exatamente. Um guepardo corre mais rápido que a gente, mas ele corre 3 minutos e morreu. Nós somos maratonistas. Faz sentido. O ser humano consegue correr por horas. Tipo, dar uma flechada numa caça e poder acompanhar ela durante 3 dias que seja. Horas. Você não tem nenhum outro bicho que corre por horas. A pé, assim. Você tem um andorinhão, voa, mas aí é diferente. Que corre por horas e horas e horas, só o ser humano faz isso, que a gente conhece. Então é muito interessante quando você observa. Cavalo, talvez? Não, mas cavalo não vai correr por horas. E a gente força o cavalo, bicho né? Arranca bem por curta distância. Se você pegar a zebra, por exemplo, que é um bicho que seria equivalente aos cavalos na natureza, a hora que a leoa chega, você tem aquele estouro. Então o bicho dá um pique, ele corre rápido, e daí depois, alguns minutos, já acabou, inclusive, porque os se a dois leoa for cansaram. eficiente, já pegou alguém, aí já cansou e já parou. A gente tem a constância. Isso. E aí, com essa correria também, o que acontece quando você corre muito? Você fica bundudinho. Você fica definido. Você começa a ficar definido. Começa a ficar com a bunda, com as coisas torneadas. As pernas, a bunda. Por algum motivo, é provável que alguém tenha olhado aquilo lá e falado legal. Isso daí... Até que, né? Existe essa hipótese. E daí também tem a hipótese que tem isso em todas as culturas, que mostra uma relação entre uma cintura mais fina e um quadril mais largo, porque isso teria uma relação possivelmente explicada pela sobrevivência dos filhotes. Então, a partir do momento que a gente fica bípede, surge uma dificuldade, que é você ter um neném cabeçudo gigante que vai se desenvolver por 9 meses dentro do corpo da mãe, e isso tem uma questão de alta taxa de mortalidade. Então, até o século XVII, século XVIII, a gente tem uma mortalidade infantil muito grande no parto e das mães também. E das mães, isso é importante. A gente está falando de 300 mil anos em que o cérebro grande foi tão vantajoso que valia a pena, evolutivamente falando, do ponto de vista de população, né? Valia a pena a morte de, sei lá, 5% das mães. Né? E coisa... Cara, isso é muita coisa. Não, é muita coisa. A gente tem o natural da espécie humana é uma mortalidade materna muito alta. Só que aqueles que sobreviviam eram tão bom ter um cérebro grande que compensava reprodutivamente falando aqueles que morriam. Então, ter o quadril mais largo foi algo muito importante. Que pode ter sido selecionado também. E aí você começa a ter essa mistura. Então você tem a postura bípede gerando uma estrutura que pode ter uma função secundária de atração. A corrida. Correr pra cacete. Porque num primeiro momento todo mundo corria. Sim, sim. Não tinha essa coisa de divisão de trabalho. Não, as mulheres não correm, o homem não corre. Todo mundo sai correndo. A leoa não escolhe por qualquer razão. Então é por isso, Carlos Ruas, que todos temos bundas. Alguns menos, outros mais. Não que eu tenha te apontado por alguma razão, é só uma questão de posição do corpo, assim. É muito difícil de você detectar essa questão de atração sexual, o que é cultural do que é evolutivo, por exemplo. Essa da proporção cintura-quadril possivelmente é evolutiva, porque ela é observada em culturas muito díspares,
que tiveram influências muito diferentes no mundo todo, no mundo inteiro, e que não foram tão impactadas, por exemplo, pelos padrões de colonização, etc. e tal. E falei, pô, e eles também têm essa proporção de cintura quadril, então provavelmente isso é anterior às nossas culturas atuais e acabou ficando, né? E você falou que o bunda não tem ruas? Né? Eu não falei nada. Quem tá falando que o bunda não tem ruas é você. Foi sem querer que eu apontei para as ruas. Podia pôr aquela foto daquele urso em pé no zoológico, lembra? Que o pessoal achou que era um cara fantasiado. De ruas. E tava lá aquela bundinha aquela assim, bundinha. Tipo... Ou seja, ficar bípede já deixa de bunda já. Mesmo que seja uma bundinha. Não que a gente esteja falando de você. Ok, mas veja bem, a proporcionalidade não me favorece. Eu sou bem magrelo. Isso. Né? Não, então te favorece. Então me favorece. É esperado que se uma pessoa magra tenha menos. Ou mas não. na savana eu vou correr bem mais que você. Nossa, eu tô tão preocupado com a leoa correndo atrás de mim aqui em São Paulo. Mas você viu lá na Itália o leão que fugiu? Vi. Cara, imagina, você tá andando na rua assim, tinha um leão na calçada assim. Você, leão, tudo bom? Ô, seu leão. Ele era em Bolonha, acho que foi em Bolonha. Ele fugiu do circo. E aí tava lá o leão andando. Aí rodou... Esses vira-latas estão cada vez mais estranhos. É estranho, né? Ó, a gente fala que gato não pode andar na rua. Acaba com a fauna selvagem. Acaba com a fauna selvagem. E o engraçado é que aí o pessoal pegou o recorte do motorista que filmou, né? Pera lá, é um leão, tiraram o áudio, né? Porque era o cara falando em italiano. E os caras começaram a espalhar. Acharam em Osasco, acharam em Santo André, acharam não sei aonde. Tipo, foi colocando cada um numa cidade diferente.